Vamos lá fazer uma sessãozinha respondendo Anki, preparação para a prova de clínica médica na segunda-feira e bora. Escalão de tratamento da asma segundo a gravidade, né? Tem algumas ideias, num gira mais antigo, por isso que está a referência aí, doutora Dalila Gaona. Então tem o tratamento da asma intermitente com escalão 1, asma persistente leve com escalão 2, asma persistente moderada com escalões 3 ou 4 e asma persistente grave com escalões 4 ou 5, lembrando que o 5 é onde eu já uso o biológico. Né? Então 3 ou 4, 4 ou 5 aqui. Paciente asmático na última semana com sintomas diurnos, diários, uso de medicação de alívio diária, também todos os dias, sintomas noturnos diários e FEV1 de 54%, né? Então ele tem tudo todo dia, tá horrível. FEV1 abaixo de 80%, abaixo de 60% inclusive. Classificação da asma segundo a gravidade, asma persistente grave, né? Vou tratar ele com escalões 5 ou 6, segundo o que acredita lá, segundo o que acredita não, segundo um gênero mais antigo, né, que tinha essas considerações, né? Então, asma persistente grave ali. O paciente asmático deve ser avaliado quando? No momento do início do tratamento, né? E aí, 3 meses após o início do tratamento. Se ele tiver controladinho, uma vez ao ano, né? Lembrando que se ele tiver melhor os 3 meses, ele vai diminuir um step, ou a gente pode avaliar essa possibilidade dele diminuir um step no tratamento da asma, né? E vai de acordo com um monte de parâmetro e fator. Quando ele tiver a exacerbação, né? Quando ele estiver muito sintomático, quando ele tiver essa exacerbação, quando a asma não estiver controlada, né? Para fazer renovação de receitas também, óbvio. Paciente com principais sinais de paciente com doença de Addison. Principais sinais aqui, sinais, ora, ele vai estar astênico, com fraqueza, né, hipotenso talvez ali, alguns sinais, dependendo aí, doença de Addison é primária, então eu vou ter aquela hiperpigmentação, né, eu vou ter hiperpigmentação aqui, não, porque se eu tiver doença de Addison, quer dizer que o meu eixo vai estar sem feedback negativo, então eu vou ter bastante ACTH, e o ACTH que estimula ali a clivagem e a produção de própio, melatonina, própio, próprio, melanina, né? Não, melatonina não tem nada a ver com o sono, próprio, melanina, e eu vou ter essa hiperpigmentação cutânea, hipotensão, perda do peso, porque ele perde água, vitiligo, calcificação auricular, vários achados aí. DPOC agrupa duas entidades clínicas, né? As entidades estão relacionadas com a bronquite e enfisema, né? As duas coisas, bronquite crônica e enfisema. Mecanismos da hiperpigmentação da doença de Addison é o aumento do ACTH, né? Estimula a melanócito. Definição de bronquite crônica, uma bronquite que dura por 3 meses, no mínimo 3 meses nos últimos 2 anos consecutivos, né? Então, tosse ou expectoração, no mínimo 3 meses em 2 anos consecutivos. Índice de Reid maior do que 6. Lembrar dessa ideia aqui, né? Índice de Reid maior do que 6. Espessamento da parede bronquial. Como é que a gente avalia esse espessamento da parede bronquial? Se não me engano é por radiografia, talvez. Vamos dar uma olhada aqui. Índice de Reid. Índice de Reid. Biópsia, eu acho. Na verdade. Típico no EPOC. Bronquite, índice de Reid. Eu acho que é por biópsia mesmo. Então, isso aqui não... É por isso que não é citado ali no meu... No Medicurso, por exemplo, lá nos cursinhos. Porque não dá pra fazer a avaliação disso aqui. Ninguém vai fazer, né? Mas índice de Reid, essa ideia aí mesmo. Tosse ou expectoração ou expectoração. No mínimo 3 meses, 2 anos consecutivos, né? Vou repetir esses 30 minutos. Para avaliar o controle da asma, pode-se aplicar o Asthma Control Test,
né? Asma Control Test com as nossas 4 perguntas ali, basicamente. E aí eu só vou, ao invés de citar as perguntas e as pontuações para as perguntas e tal, eu vou citar o resultado, né? Então, se a gente tiver uma pontuação maior do que 20, paciente controlado. Se tiver abaixo de 20, mas ainda acima de 15, paciente parcialmente controlado. E abaixo de 15, né? Menor ou igual a 15, mal controlado. Então, maior ou igual a 20, 20 ou mais, bem controlado. Entre 20 e 16, né? Então, de 16 a 19, parcialmente controlado. E menor ou igual a 15, mal controlado. E aí as perguntas estão relacionadas, né, às últimas 4 semanas, sempre as últimas 4 semanas, o que aconteceu. Então, no último mês, o que aconteceu, com que frequência usou o inalador, se teve restrição da atividade física, se teve sintomas, né, nas últimas 4 semanas, com que frequência teve sintomas, se teve sintomas noturnos, né, se acordou à noite. E aqui tem uma pergunta a mais, ó. Como diria que está controlada a sua asma durante as últimas 4 semanas? Né? Como que o paciente responde? Se não me engano, esse questionário da validade de controle da asma não é utilizado. Um GINA mais antigo. Escalão 3 de tratamento da asma, segundo esse GINA mais antigo. Então eu não sei nem o ano que está usando, acho que é 2017, se não me engano, talvez, né? Talvez seja 2017, talvez seja um pouco mais antigo. Escalão 3 tratamento da asma, corticoide inalatório dose baixa, mais LABA, né, os dois de uso regular, mais SABA nas crises ou a mesma medicação nas crises, né? Então vai ser o Budiforme regular com corticoide inalatório dose baixa, né? Mais LABA e aí depois CI mais LABA a livre demanda, certinho? Tipo mais comum de insuficiência adrenocortical, ó. Insuficiência adrenocortical, se for primária é Addison, se for secundária é secundária. Tipo mais comum é a secundária mesmo, por suspensão abrupta de glicocorticoide, né? O paciente estava usando prednisona ali, acabou o remédio dele, não comprou mais, e ele faz uso crônico de prednisona por algum motivo, acabou o remédio dele, não comprou mais, e aí ele pode fazer a insuficiência adrenocortical secundária, né? Não deu tempo de recuperar a produção de ACTH, né? Porque se eu cortar de uma vez, lembra que eu dependo de um eixo, né? O eixo hipotalâmico, hipófise e adrenal. O ACTH do paciente que está usando o corticoide está suprimido, então ele não tem ACTH. E aí, se eu corto de uma vez, ele vai fazer esses dois resultados aqui, né? A baixa do ACTH com uma baixa abrupta no cortisol, o paciente morre. Insuficiência adrenocortical primária chamada de doença de Addison. Neoplasia mais relacionada com a secreção ectópica de ACTH é Oat cell, né? Células de aveia lá. Oat é aveia em inglês. Oat cell carcinoma, né? Carcinoma Oat cell. Que é um carcinoma, um subtipo de carcinoma pulmonar, né? Mais comum encontrado nos pulmões. Na gasometria do paciente em crise asma bem metastático, lesão bem agressiva, né? Carcinoma de pequenas células ou Oat cell. Na gasometria do paciente em crise asmática, eu espero ver como esse paciente não respira, ele não faz troca, ele tem hipoxemia, né? É o que dá para mim a cianose, é o que dá para mim, é o que faz com que ele comece a usar musculatura acessória, etc. Né? Ele quer respirar, tá tentando respirar, a sensação de afogamento. E, então, hipoxemia, né? PaO2, pressão parcial de oxigênio menor do que 60 milímetros de mercúrio. E aí, por este motivo, ele vai hiperventilar, né? E se ele hiperventila, ele manda muito ácido para fora, que é o CO2. E então, ele vai mandou muito ácido para fora, o pH se eleva. O nome disso é alcalose. Alcalose de motivo respiratório chama alcalose respiratória, por hiperventilação, onde eu tenho a pressão parcial de CO2 menor do que 35 milímetros de mercúrio e o pH maior do que 7,45. Lembrar que isso aqui não dá tempo de compensar, né? A alcalose respiratória não dá tempo de compensar, a não ser que seja numa condição de restritiva e tal. Mas nesse caso aqui, numa crise, numa exacerbação da asma, não dá tempo de compensar. Ele não vai ter compensação aí renal. Certo? Lembrar que se houver fadiga muscular, o paciente evolui com acidose respiratória e depois acidose lática. Né? Porque aí vai cansar o meu diafragma vai começar a usar energia demais, ele cansa, começa a parar de fazer essa hiperventilação, aí ele começa a acumular ácidos, né? Vai acontecer o efeito contrário do que estava acontecendo no início. E isso tudo vai acontecer porque ele cansou mesmo, né? O diafragma cansa mesmo.
E aí depois acidose respiratória, então vai ser o nome, né? Uma diminuição no drive, e depois acidose elástica porque os tecidos ficam hipoperfundidos e começam a converter o metabolismo. 3 testes de primeira linha para screening de Cushing. Então, doença de Cushing é hipersecreção de cortisol, síndrome de Cushing é hipersecreção de cortisol, né? Então, tem altas concentrações de cortisol no sangue, um glicocorticoide. E doença de Cushing é outra coisa. E quais são os testes? Olhar para o cortisol, né? Como que eu olho para o cortisol? Tem 3 maneiras. Primeira maneira, cortisol urinário de 24 horas. O paciente vai coletar todo o xixi dele, a gente vai avaliar. Por que 24 horas? Por causa do ciclo circadiano. Se eu pegasse num ponto específico do dia, depende de muitas coisas, são muitas variáveis, né? Então eu vou pegar num dia completo e observar o que aconteceu com esse cortisol no dia completo. Observar a média, né? O valor total aí. Outra ideia é dosagem do cortisol à noite, né? Então, exatamente antes de dormir, eu deveria ter um cortisol super baixo ou menor que 0,1, se não me engano, é o corte, né? E no paciente que tem hipercortisolismo, eu vai estar alto, né? Eu vou ter um valor alto ou maior do que baixo, né? Melhor dizendo, né? Vai ter um valor médio ali, o valor médio ali ou alto. E outra possibilidade é aplicar dexametasona, né? Inibir o eixo e ver o que acontece com o cortisol, né? Porque se eu inibir o eixo com dexametasona, se eu usar um glicocorticoide, aí a gente vai fazer dexametasona à noite no paciente, né, intramuscular, e no outro dia pela manhã eu vou dosar o corticoide, eu vou dosar o cortisol. Eu inibi o eixo por X horas, né, por 8 ali horas. Dá para inibir por 8 horas utilizando o dexa intramuscular. Então, quer dizer que o meu ACTH vai estar diminuído, né? Então, vai diminuir o ACTH, vai diminuir o cortisol. Se eu dosar nesse paciente e ele ainda tiver cortisol, ele tem hipercortisolismo, certo? Então, dosagem à meia-noite, né? À noite, supressão com dexa e cortisol livre em urina de 24 horas. Aqui a gente vai fazer entre 23 horas e 0 horas, meia-noite. Tal coisa é a causa mais comum de insuficiência suprarrenal secundária, suspensão abrupta de glicocorticoides, né? Pacientes com principais sintomas de pacientes com doença de Addison, então é a fraqueza, a astenia, a hipotensão. Hipotensão não é sintoma, né? Vai ter mais aquela leseira mesmo. Dor abdominal, perda de peso, né? Sintomas trato gastrointestinal, avidez por sal no paciente que tem afetação da aldosterona também, sintomas posturais, mialgias, artralgias e amenorreia. Lembrar de amenorreia que é importante. E aqui embaixo estão as informações que estavam no slide que eu peguei, né? Porque vou fazer a prova, então é bom dar uma olhadinha. Só lembrar aqui que tem afetações em que eu só tenho na insuficiência suprarrenal primária e algumas afetações que eu tenho mais na secundária. Aqui, só para olhar aqui coisas da secundária, olha. Secundária, pele pálida, color de alabastro. Só insuficiência secundária. Deficiência da próprio melanocortina. Né? Por que na secundária? Porque a secundária é uma afetação do eixo, né? E a afetação do eixo eu tenho na insuficiência adrenal, eu vou ter hipossecreção de ACTH, que não estimula a minha glândula, né? E aí o ACTH é o responsável por essa cor da pele. Vou dar o Ctrl Z aqui. 2 vezes. Não dá, só dá uma vez. Passou, foi bom. Paciente com achado positivo em 2 testes de screening para síndrome de Cushing, devo proceder à investigação com. Então, 2 testes de screening a gente já sabe quais são ali, né? Eu tenho que ter 2 no mínimo, na prova um só, tá escrito. E aí eu vou ter 2 testes positivos. O que eu faço agora? Eu quero descobrir se a lesão as possíveis lesões ou as mais prováveis lesões são lesão na cabeça, né, com muita secreção de ACTH que estimula demais a glândula, ou lesão na glândula direto, que nem depende do que está acontecendo na cabeça para secretar cortisol demais. Então eu quero entender se a lesão está na cabeça ou se a lesão está no abdômen, no local das glândulas, TC de abdômen superior. O que eu vou fazer? Eu vou pedir as duas coisas, o TC e a ressonância? Não, a ressonância é caríssimo. Eu vou pedir o ACTH.
né? Então, solicitando ACTH, se eu tiver um ACTH elevado, eu vou pedir ressonância magnética da célula túrcica. Se eu tiver um ACTH suprimido, baixo, eu vou pedir TC de abdômen, porque o meu cortisol é que faz feedback negativo lá em cima e diminui o ACTH, né? Então, dosagem de cortisol, ACTH. Se ele tiver baixo, provavelmente seja primário, TC de abdômen. Se ele tiver alto, provavelmente seja secundário, ressonância magnética de sala túrcica. Escalão 1 de tratamento da asma, é só SABA, né? Só SABA nas crises. Então, o paciente, ó, toda vez que você tiver crise, vai usar SABA. Na verdade, é CI e LABA, né? CI, dose baixa e LABA. Olha lá, o CI mais formoterol, LABA. Mas o grande ponto aqui é que não tem nada para uso regular, certo? Esse é o grande ponto. Escalão 2, tratamento de asma, é só o corticoide inalatório, dose baixa regular, e aí o LABA, ou CI mais LABA, nas crises. Né? Ou SABA, o Aerolin, ou CI mais LABA, o Butiforme, nas crises. Tratamento de doença de Cushing. Doença de Cushing é tumor de célula túrcica, né? É um corticotropinoma. E aí como é que faz? Ressecção transfenoidal pelo nariz, transesfenoidal pelo nariz. A gente vai acessar ali o osso fenoide, exatamente onde está a célula túrcica. Eu vou fazer a ressecção desse tumor, né? Ressecção transesfenoidal. Olha aí a cirurgia. Aqui o osso esfenoide, aqui eu tenho o seio do esfenoide, né? E aqui eu vou acessar a hipófise e vou fazer a ressecção. Na insuficiência adrenal secundária, geralmente não encontrarei. O que eu não encontrarei na insuficiência adrenal secundária? Então, primária vai acontecer autoimune, por questão autoimune ou tuberculose. Diz a professora que a autoimune é mais comum. Tuberculose no Brasil é a mais comum, então a gente vai pensar nisso. Mas na secundária, a lesão geralmente é na cabeça, né? Secundária, lesão geralmente na cabeça. Não, secundária, na verdade, a coisa mais comum é suspensão abrupta de glicocorticoide. Eu não vou encontrar ACTH, por exemplo. Eu não vou encontrar hiperpigmentação, pois eu tenho deficiência de ACTH, né? Esse é o grande ponto. Então, não vou ter hiperpigmentação. Isso aqui eu respondo, vou colocar como certa, né? Você tem que lembrar dessa ideia da hiperpigmentação aí. Paciente, principais sintomas de pacientes com principais sintomas de paciente com doença de Addison. Então, fraqueza, astenia, dor dor abdominal, perda de peso, avidez por sal, etc. Né? Fraqueza, astenia, perda de peso, sintomas, trato gastrointestinal, vômito, talvez, ali, sintomas posturais, mialgias, artralgias e amenorreia. E pensar, né, que se eu tiver lesão primária, que a lesão é na glândula e não no ACTH lá, eu vou ter afetação do eixo das outras coisas, né? Então, na minha adrenal eu produzo aldosterona, eu produzo glicocorticoide, que é o dependente de ACTH de fato. Por quê? Porque a aldosterona não depende de ACTH, a aldosterona depende do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Está muito mais relacionado à tensão arterial à função do rim. E se for primário, também vou ter a afetação dos androgênios, né? Sobretudo na mulher, porque no homem o responsável por produzir o androgênio é o testículo. Pensar nessas ideias aí fica fácil de responder a prova. Definição conceitual espirométrica de DPOC. Então, para confirmar DPOC, eu preciso pensar o seguinte. Meu paciente vai ter um índice de difenô menor do que 7, né? A relação VF1-CVF menor do que 7 pós-broncodilatador. Esse é o grande ponto aqui para mim. Obstrução pouco reversível, né? Definição conceitual, obstrução pouco reversível. Então eu vou fazer a prova broncodilatadora, ele vai melhorar um pouquinho, mas não vai melhorar muito e não vai melhorar a ponto de superar e de melhorar esse índice de fenol acima de 7. Insuficiência adrenal aguda, tratamento. Como é que a gente trata a insuficiência adrenal aguda? Eu vou dar os glicocorticoides, né? Claro, vou dar os glicocorticoides. Mas não me lembro do restante do tratamento. Vamos pegar aqui no slide para deixar para
o restante do tratamento dela aqui, né? Crise adrenal aguda e tal, né? Eu tenho choque, né? Provavelmente eu vou colocar uma reidratação rápida, isso, né? Soro fisiológico. Reidratação rápida e vou injetar 100 mg de hidrocortisona, certo? Então vamos dar uma olhada ali, como é que tá no meu Medicurso, mas a gente vai pegar esse aqui também. Então, tratamento para crise adrenal, insuficiência adrenal aguda, hidratação vigorosa com soro fisiológico, soro glicosado a 10%, hidrocortisona em altas doses. Eu não me lembro exatamente dos motivos aqui do porquê que fazer isso aqui, então explicar os motivos. Consigo entender, óbvio, a hidratação, mas por que que essa hidratação ali com soro glicosado no segundo momento, né? Hidrocortisona em altas doses dá para entender, é óbvio, né? Eu preciso de um glicocorticoide de ação rápida, né? Com alta potência glicocorticoide, não muita potência mineralocorticoide, né? Não muita potência mineralocorticoide. E essas são as ideias, mas por que explicar os motivos aqui, mas por que que eu vou colocar um glicosilado 10%? Não sei exatamente, né? Acho que é porque esse paciente vai fazer hipoglicemia, né? O paciente com insuficiência adrenal, ele faz hipoglicemia. Porque ele tem insulina demais, né? Como... Bom, talvez. Tô criando ali. Reposição de mineralocorticoides está indicada na insuficiência adrenal do tipo primária, né? Doença de Addison. Primária, doença de Addison, vou usar fluorocortisona. Definição de enfisema, destruição dos tabiques intraalveolares. Destruição da parede alveolar, aprisionamento de ar, dilatação. Vou colocar aqui erro essa. Mas se define por anatomia patológica, se trata de atrapamento aéreo distal ao bronquíolo terminal. Não coloquei aqui o tempo, né? Estou respondendo a 21 minutos. Vou colocar mais 20 minutos. Aprisionamento de ar, dilatação. Intervém as enzimas elastolíticas, maior sensibilidade à dispneia, os enfisematosos têm. Lembrar da deficiência de alfa-1 antitripsina para a gente poder fazer um diferencial aí no paciente que apresenta enfisema muito cedo. Deficiência de tal coisa é responsável por 90% dos casos de hiperplasia adrenal congênita. Deficiência de 21 hidroxiprogesterona, né? 21 hidroxilase. Então, só lembrar aqui desse eixo aqui, né? O colesterol a gente vai usar para fazer bastante coisa. E nesse sentido aqui, te falando da glândula adrenal, a gente vai usar para fazer a aldosterona e o cortisol. E aqui eu vou ter um hiperandrogenismo, então, nesse paciente, né? Eu vou ter virilização. No paciente com hiperplasia adrenal congênita, eu vou ter virilização, se não me engano, não sei se é isso exatamente. Dosa-se tal coisa na triagem neonatal para deficiência de 21 hidroxilase. Dosa-se 17 hidroxiprogesterona. Ah, tá. 17 hidroxiprogesterona, porque não dá, infelizmente não dá para dosar 21 hidroxilase. Então a gente dosa o metabólito precursor. Metabólito precursor aqui. Precursor da 21 hidroxilase. Pregnenolona, progesterona, 17 hidroxiprogesterona. E aqui depende deste, né? Do 21 hidroxilase. Só que como não dá pra dosar, a gente dosa o de cima aqui. Para poder entender, né? Se eu tiver uma alta concentração da 17 hidroxiprogesterona, quer dizer que eu não tenho essa outra enzima para fazer o meu cortisol, né? No paciente com clínica, óbvio. Paciente com clínica, óbvio. E aqui é o único lugar que ela é. Aqui, ó, aqui também. Aqui ela também é utilizada. Aqui e aqui ela é utilizada. Vou pensar aqui. Deficiência de 21 hidroxilase possui 3 formas. Não me lembro. Forma clássica virilizante, que é a mais comum aqui, se não me engano, né? Forma clássica virilizante.
clássica perdedora de sal e não clássica. E aqui eu acho que a clínica é da primeira, né? Mais grave aqui, a perdedora de sal. RN com vômitos e desidratação, hiponatremia e hipercalemia, livedo reticular, que é comum para várias coisas, mas as provas citam, e genitália atípica, que é a genitália de um menino, na verdade, que parece uma vagina, mas não é. Não é, aqui é só não desenvolveu, né? Ah, não, aqui é a genitália de uma menina que quase desenvolve o pênis, na verdade. É isso, olha, confundindo as coisas. Uma menina que quase desenvolve o pênis. Tal coisa é a doença mais importante na medula adrenal. Hiperaldosteronismo primário, né? Feocromocitoma da medula adrenal, filho. Variantes anatomopatológicas do enfisema. Enfisema central. Não. Enfisema basal. Ah, tá. Centrolobular, panacinar e. E o quê? E paraceptal, né? Paraceptal. Lembrar que o centro lobular é o mais responsável ao mais relacionado ao tabaco, de fato, né? O panacinar mais relacionado à deficiência de alfa-1 antitrypsina e o outro não lembro. Mas, ó, centroacinar, tabagismo mais comum, panacinar, deficiência de A1T1, alfa-1T1 e o paraceptal, BLEBS. Panacinar, paraceptal, distal e tal, com as bolhas subpleurais. E o centroacinar aqui é mais comum apical, né? Afeta predominantemente a lóbulos superiores, mais comum apical mesmo, mais relacionado aí com o tabagismo. A medula da adrenal é composta basicamente por células chromafin-likes, né? Enterochromafin-likes. Diferença entre o blue bloater e o pink buffer nos seguintes parâmetros. Isso aqui é do slide dela também. Hábito constitucional: blue bloater é o gordão, magrinho. Roncos e sibilos mais comum aqui no blue bloater, no pink buffer menos comum. Dispneia: o pink buffer tem mais sensibilidade à dispneia, né? Tosse, sintoma predominante no blue, ausente no pink. Mas lembrar que o paciente é meio que misturado aí e o tratamento vai seguir vários parâmetros que não exatamente os clínicos, né? Claro que a melhora clínica é o melhor parâmetro, óbvio, mas não é por olhar para o estereótipo clínico que a gente vai estabelecer a conduta. Expectoração abundante, expectoração aqui é abundante, aqui escassa, né? Aqui predomina mais enfisema, aqui predomina mais bronquite. Pensando nisso daí facilita, né? Sibilância aqui frequente, aqui raro. Tórax aqui normal e aqui em tonel, porque destrói tudo, né? Vai fazendo hiperaeração. O paciente não consegue mandar ar para fora, né? Lembrar que a elasticidade dos alvéolos é que faz o maior trabalho de mandar o ar para fora. Se o paciente destruir alvéolo, ele perde essa capacidade elástica aí. Cianose aqui presente, aqui ausente. Né? Aqui normal, fraco, um pouco comum, tarde intermitente, sintoma predominante aqui é a dispneia. Né? Hormônios tiroidianos são produzidos pelos folículos tiroidianos. Diferença entre blue bloater e pink buffer, aqui o tórax é intonel, aqui é a cianose mais comum. No blue bloater. Distúrbio tiroidiano secundário, aquele que tem origem na hipófise. Já respondemos isso. Pauta de referência dos principais hormônios tiroidianos. Vamos só dar uma olhada aqui se ela traz aqui. Valor de referência para tireoide. Patologia da tireoide. Vamos dar uma olhada se ela traz aqui pro slide dela e cita de alguma maneira, né? Na verdade não. Mas ela trouxe coma mixedematoso, que é importante aqui para nós, né? Um slide bem curto, na verdade. Clínica do hipotireoidismo, bócio e tal. Já sabe de todas essas coisas. Mas não trouxe não. Tratamento médico clássico, tratamento combinado, metimazol, propiltiracil, né? Cirurgia, não sei o que, sintomático, para bócio, né? Foi para bócio.
mas não traz não os valores em si de hormônios tireoides. Ela não traz aqui pra gente usar de parâmetro, não. Dá uma olhadinha aqui em diagnóstico. Vamos ver se tem diagnóstico. Não tem diagnóstico aqui. Pesa 20 gramas, glândula endócrina, C5AT1. Produz muito mais T4 do que T3. E hipotireoidismo subclínico e tal. Tireoidite Hashimoto é mais comum, de convexidioso, papapá. Acho que legal seria talvez a gente dar uma olhada em mixedema aqui, né? Como a mixedematose, mixedema. Situação clínica grave, pouco frequente e tal. Mas vamos voltar aqui para finalizar as respostas do ANC. Ela não traz aqui esses valores. Lembrar que TCA. E vamos dar uma olhada, né? 0,9 a 2 nanogramos de T4. O T3L é óbvio que vai estar o mais baixo possível, né? Porque é o mais utilizado, assim, utilizado na periferia. Quando ele é convertido é para ser usado mesmo. E vai até 5 microgramas aqui o nosso TSH, mas correlaciona o valor que está vendo com a clínica do meu paciente e dá para decidir o que ele tem. Diferença no exame físico, várias diferenças, né? Aqui eu tenho hiperressonância, aqui eu tenho som pulmonar normal, MV diminuído, ronco-sibilância, e na inspeção tudo aquilo que a gente sabe que muda já. Hipomobilidade do hemitórax, diminuição da expansibilidade do hemitórax, diminuição da vibração vocal táctil, claro, tem menos fluido. Bócio difuso tóxico é sinônimo de doença de Graves. Medidas do manejo não farmacológico na DPOC. Cessar o tabagismo, obviamente. Colocar aqui um 3. Mas cessar o tabagismo, exercício moderado, ela coloca para nós. E vacinas, né? Influenza, SARS-CoV-2, pneumococo. A gente já sabe disso, né? Vou colocar aqui errou aqui, mas fisiopatologia da doença de Graves, doença autoimune com a produção de um anticorpo estimulante da tireoide, um TRAB estimulante. TRAB. Arsenal farmacológico na DPOC, a gente vai usar beta-2 agonista, corticoide inalatório, corticoide sistêmico nas exacerbações, antibiótico terapia nas exacerbações. Tem aquela ideia também de fazer um tratamento com antibiótico terapia crônica no meu paciente que tem infecções de recorrência. CPAP, né, O2, fazer CPAP. Que mais? Oxigenoterapia. Macrolídeo em ciclosponglazo, corticoide sistêmico, teofilina. Oxigenoterapia, Laba-Ulama, Saba-Usama, né? Faltou alguma coisa de eu falar ali também? Não sei. Vou repetir daqui a pouco. Sintomas gerais da tireotoxicose. Palpitação, taquicardia, insônia, deficiência de concentração, tremores, agitação, enfim, muita coisa, né? Amenorreia. Arsenal cirúrgico na DPOC. Dá para fazer uma lobectomia. Lobectomia. Cirurgia de redução do volume pulmonar. Resseca parte do parênquima afetado por enfisema com o fim de reduzir a impulsiflação e melhorar a mecânica respiratória. Então eu tenho ali geralmente o ápice ali mais tomado, mas eu quero melhorar a relação perfusão, ventilação-perfusão, né? O mismatch VQ. Então eu pego aquela parte que está hiperairada ali, que acaba por comprimir a outra parte que é mais vital, e eu arranco ela fora, então a outra pode abrir um pouco mais, pode ventilar um pouco mais, mas isso se faz muito raramente, né? Vamos lá dar uma olhadinha aqui só. Indicações menor que 75 anos, FEV1 menor que 45, 6-minute walking test, WT6, walking test maior do que 40 metros, ele tem que ter certo grau de vitalidade e
enfisema heterogeneamente distribuído com áreas de parênquima preservado, claro, né? E aqui, ó, se tiver uma distribuição homogênea em todo o parênquima, não vai adiantar. Se eu tirar um pedaço do pulmão, o outro pedaço está nas mesmas condições e ele não vai melhorar em nada. Paciente asmático deve ser avaliado quando? Já respondemos isso, né? Então, para renovar a receita, no momento diagnóstico, claro, né? E 3 meses a partir do momento diagnóstico, quando instituir o tratamento. 1 ano se ele tiver controlado. Lembrar que a ideia, né, dele estar 3 meses bom, a gente está avaliado em descer um step. 1 ano se ele estiver controlado nas exacerbações e quando ele estiver tendo sintoma recorrente. Anticorpo característico da doença de Graves, TRAB estimulante. Conceito de bronquite aguda é tosse e ou expectoração por mais de 3 meses em 2 anos consecutivos. Conceito de bronquite aguda. É isso mesmo, né? Expectoração ou não. Bronquite aguda, filho. Bronquite crônica, que você escreveu. Inflamação aguda, difusa e autolimitada da mucosa bronquial. Errou. Tratamento de doença de Graves, um sintomático, um muda curso. Então, se eu chegar o meu paciente tiver com tirotoxicose, eu vou fazer um beta-bloqueador para ele, para dar uma segurada, né? Evitar que ele faça fibrilação, evitar uns resultados aí bem catastróficos. E outra ideia é começar a inibir essa tireoide, né? Fazer o metimazol vai bloquear a TPO, a tireoperoxidase, e vai bloquear ali, vai diminuir a secreção de hormônios tireoidianos. Lembrar que esse tratamento aqui dá bastante recidiva. Metimazol, né? Propiltiuracil eu vou usar nas grávidas. Bronquite aguda é mais frequente em crianças, né? Crianças e pacientes que fumam. Crianças e fumantes. É isso aí. Bronquite aguda é mais frequente em crianças e fumantes. Principais causas do hipotireoidismo primário. Tireoidite Hashimoto, né, deficiência de iodo e algumas medicações, por exemplo, a amiodarona, que pode causar tireotoxicose no primeiro momento e depois, por efeito Wolff-Chaikoff, eu desligo a glândula. Bronquite aguda é mais frequente de etiologia viral, vírus sincitial respiratório, né, se não me engano, viral, é isso aí. Por que eu escrevi 2 aqui? Viral. De etiologia, 2 agentes. Vamos colocar aqui 2 agentes, né? Vou colocar aqui 2 agentes. O primeiro agente vai escrever. O primeiro agente que a gente vai escrever é o rinovírus, e o influenza. A e B. Beleza, então a gente vai citar 2 agentes aqui quando aparecer esse card. Hipotireoidismo primário é caracterizado laboratorialmente por uma diminuição das hormonas tireoides, né, de T3 e T4 e uma elevação do TSH, né? Então eu tenho um TSH super elevado, né? O que pode acabar por produzir bócio para mim, né? A minha hipófise está tentando estimular, mas eu não consigo. TSH elevado, T4L baixo. A etiologia viral das bronquites agudas. 5 e citar o principal. Ah, tá. O principal é o rinovírus. Rinovírus, influenza A e B, coronavírus, adenovírus, sincitial respiratório. Paciente com T4L baixo, porém TSH normal. O que pode ser aqui? Uma lesão na adenopófise, né? Hipotireoidismo secundário, talvez aí. T4L baixo era para T4L baixo aqui era para estar fazendo o eixo trabalhar, mas não está trabalhando. Diagnóstico de conduta investigativo. Então, o diagnóstico presuntivo aqui é hipotireoidismo secundário, né, com uma lesão de célula túrcica, provavelmente ali. Fazer uma tomografia ou ressonância? Ressonância é melhor, né, para ver a lesão. Tomografia da cabeça, tomografia de célula túrcica, ressonância magnética de célula túrcica. Tirando central. Vou colocar que errei. Achados possíveis na ausculta pulmonar das bronquites agudas. Colocar que errei porque tem que saber exatamente qual que é o exame, né? E, poxa, eu vou fazer tomografia. Talvez dê, talvez não dê pra olhar pra lesão, mas não vai fazer a ressonância? Vai fazer, né? Tem que ver perfeitinho ali. Se a ideia é estabelecer uma conduta a partir do exame,
né? Porque se eu fizer só a tomografia, por mais que eu veja a lesão que dá pra operar direto, vai operar direto sem ver os bordes e tal, sem ver nada. Ressonância magnética, né? Achados possíveis na ausculta pulmonar nas bronquites agudas. Bronquites agudas. Eu posso ter é, período expiratório prolongado, eu posso ter sibilância, eu posso ter roncos, roncos, sibilos, alargamento do tempo expiratório. Perfeito. Bócio atóxico, principais causas. Bócio atóxico, a principal causa é deficiência de iodo. Na bronquite aguda, a presença de esputo purulento permite diferenciar a etiologia viral da bacteriana. Não, falso, falso. Radiografia de tórax pode mostrar certo engrossamento peribronquial aqui e tal, mas não, é falso. Insuficiência adrenal aguda, tratamento, explicar os motivos. Então é aquele lá, né? Infusão de fluidos, né? Meu paciente vai entrar em choque. Infusão de fluidos, hidrocortisona 100 miligramas, e depois seguir com 200 miligramas, se não me engano, sugere o tratamento dela. E soro glicosado, no segundo momento, né? Então, seguida de 100 a 200 miligramas de hidrocortisona em glicose 5% por via venosa, contínua, infusão, ou hidrocortisona por via intramuscular cada 6 horas. Eu acho que a gente vai fazer aqui, ó, fazendo um raciocínio aqui, acho que a gente vai fazer esse soro glicosado aqui, porque eu tô dando a hidrocortisona, né? Porque eu tô dando a hidrocortisona, e aí se eu não der o soro glicosado, ele vai hipoglicemiar. Cushing leva a ADM, então a insuficiência leva a hipoglicemia. É isso mesmo. Bom, tem que ser isso. Definição de bronquite crônica. Bronquite, tosse ou expectoração por mais de 3 meses em 2 anos consecutivos. No mínimo 3 meses, né, ou mais de 3 meses, 2 anos consecutivos. Tal coisa é a doença mais importante na medula adrenal, feocromocitoma, né, que a lesão pode ser na medula adrenal em si ou pode ser ectópica em outro lugar. Feocromocitoma. E detectei um bócio. Última pergunta aqui. Última não, vamos responder mais 5. Então, detectei um bócio no exame físico da tireoide. Próximo passo, cuidar desse doente, dosar hormônios tireoides. Utilidade da radiografia de tórax na bronquite aguda, talvez ali, né? Um engrossamento peribrônquico ali. Descartar pneumonia e outras doenças respiratórias. Descartar pneumonia. Vou colocar que errou. 3 drogas podem causar tireoidite. Tireoidite. Alfa-interferon, interleucina 2 e amilarona. Isso aí. Principais diagnósticos diferenciais da bronquite aguda. Pode ser pneumonia, pode ser laringite, pode ser DPOC, pneumonia, asma. 2 só. Pneumonia, asma, errou, né? Infecções de vias rinocinusais, síndrome do glutatamento pós-nasal, insuficiência cardíaca, do DRGE. Errou. Paciente com tirotoxicose, TSH diminuído, T4L elevado. Solicitada a cintilografia, isso aqui é captação difusa, né? Na cintilografia, doença de Graves. Tratamento da bronquite aguda. Tratamento da bronquite aguda. Vou fazer antibiótico no tratamento que eu acho que é viral, não, né? Posição de líquidos, né? Fluidos, né? Tem que avaliar qual que é a gravidade do paciente. Mas o tratamento provavelmente vai ser ambulatorial, com reposição de fluidos, né? Com hidratação. Não vou fazer hidratação venosa nesse paciente aqui. Sintomáticos, né? Paracetamol para febre, dipirona para dor, se for o caso. Então, hidratação da via aérea, antitérmicos, evitar irritantes e repouso. Antitussígeno só em caso que provoque vômitos, tosse crônica ou impeça o sono. Beta-2 agonista só se houver se eu conhecer. Então, hidratação da via aérea, antitérmicos, evitar irritantes e repouso. Hidratação da via aérea, como é que eu vou fazer?
com seringa, ou então hidratar o paciente mesmo, fazer ele tomar água. Melhora a composição físico-química do fluido. Errei esse. Principais drogas com efeito antitireoidiano. Cite as duas principais, metimazol, propiltiracil. Pode usar também o iodo, o próprio iodo, né, na radioiodoterapia. Pode usar também beta-bloqueador, propranolol, se não me engano. Tionamidas, lítio, dexametasona e iodo. Dexametasona não tem só efeito antitireoidiano, tem efeito anti várias coisas. Mas acertei as duas que eu quis. Tratamento da bronquite aguda por influenza A. Além das aquelas quatro, temos, sei lá, oseltamivir. Alguém vai usar isso aqui, Tamiflu? Vai, né, cara? Muito caro, né? Não vou indicar isso pra ninguém. Isso aqui é um card que vai ser excluído daqui, provavelmente. Medidas do manejo não farmacológico no DPOC. Então, fisioterapia respiratória, né? Tentar ali meu paciente, tentar fazer com que ele faça exercício moderado, né? De acordo com o que ele consegue fazer. Cessar o tabagismo, né? Parar com a exposição. Se for tabagismo, vai ser cessar o tabagismo. Se for o caso do fogão a lenha, ela vai ser o negócio do fogão a lenha. E não farmacológico, né? Vacina não é um fármaco, não. Amigo, vacinação. E última agora sim, última. Grupo de pacientes mais acometidos por tiroidite Hashimoto, mulheres mais velhas. Acabou, chega. Deve ter muito card ainda para responder, né? Mas tem 100 cards para responder ainda. A gente já respondeu hoje 180 cards. Beleza, né? Isso. Responder esse